Então, estava lembrando aqui da poesia de Ascenso Ferreira. Cana Caiana, que é da minha terra, né? Ascenso Ferreira é de Palmares, mas ele fez a poesia Vou Danado para Catende, que eu sou de Catende. E ele disse: cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Mas aí eu vou dizer: cana caiana, cana roxa, cana fístula, porque a gente está no engenho Cana Fístula, de propriedade do senhor Marcos Lopes, não é isso? Isso. E desde já agradeço a gentileza e a bondade de ter dado a oportunidade de a gente conhecer tão interessante engenho, que evoca também a presença física e real da história. E aqui nós estamos nos limites de Buenos Aires, não é isso? Aqui não é Timbaúba não, né? Buenos Aires. Nós estamos no município de Buenos Aires, no engenho Cana Fístula, com o professor Tavares. Com o professor Everton Tavares, professor de História. Ele vai se apresentar. E aqui a gente veio falar da história de Buenos Aires. De Buenos Aires. É isso, professor? Isso. Então, professor, a primeira coisa que o senhor vai fazer é se apresentar, dizer seu nome completo, de quem o senhor é, quem são os seus pais e quem são os pais dos seus pais. O senhor nasceu aqui, como é que é a sua história? Ok. Meu nome é Everton Wagner Gomes Tavares Leite. Eu sou nascido e criado em Buenos Aires. Aliás, uma coisa rara, né? Nascido no interior de Buenos Aires, como as cidades circunvizinhas, né? Geralmente, hoje em dia, não se nasce mais aqui, nem se nasce mais em Traconhaém, né, Tony? O pessoal vai nascer em Carpina. Nasce em Carpina, nasce em Nazaré. Então, sou natural da cidade de Buenos Aires. Talvez isso seja um fato que me enraize mais aqui, né? Uhum. A minha bisavó, Dona Anésia Tavares Leite, foi uma das primeiras professoras desse município. Ela ensinou várias professoras antigas aqui da cidade. O meu avô, filho da minha bisa, Nildo Tavares Leite, foi o primeiro motorista de ambulância da cidade de Buenos Aires e foi também vereador aqui na cidade. O meu pai é funcionário da prefeitura. O meu avô funcionário, continua ainda na ativa, trabalha. O meu avô, por parte de mãe, era um homem simples, um homem do campo, mas um homem extraordinário, seu Duval. Vendia farinha aqui quando tinha a feira ali no mercado público. E minha mãe é enfermeira da cidade. Né? E eu vivo aqui na cidade desde que nasci. E você é formado? Eu sou... a minha primeira graduação foi em Ciências Contábeis, né? Que foi, na verdade, um furo, né? Um colega vamos, rapaz, né? História não dá dinheiro, vamos para Ciências Contábeis, que Ciências Contábeis tu vai conseguir alguma coisa, a gente vai... No meio da graduação de Ciências Contábeis eu já vi que não era para mim, mas terminei. E depois tomei a decisão de fazer História, que era o que eu sempre quis fazer, que eu gostava muito. E foi minha melhor decisão, porque me trouxe uma satisfação pessoal imensa, como a gente estava conversando no carro, na vinda para cá. Essa satisfação pessoal também me transformou, a graduação de História me transformou em um leitor. Hoje eu gosto de ler todo dia, o tempo que eu tenho de livre eu costumo estar lendo, porque eu vi que eu perdi muito tempo na vida sem ler nada, absolutamente. Então a graduação de História trouxe essa peculiaridade e me transformou num leitor e num amante da história. E foi isso que me fez, Antônio, cavar onde eu estou, né? Foi o que eu te falei no carro. Eu resolvi cavar onde eu estava para eu aprender mais sobre a realidade o seu lugar. A qual eu estava inserido. O seu lugar, Buenos Aires. E todas as informações que eu fui conseguindo ao longo do tempo para, de certa forma, entender o desdobramento do meu povo, me trouxe uma consciência maior de quem eu sou. Uma consciência maior do que eu queria para mim. Muito bom. É basicamente isso aí. Olha, isso aqui é uma característica nossa, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, já que tu tá desse lado aqui, eu vou mudar o microfone para cá. Entendi. Porque aqui você vai, quando você tá olhando para mim, vai captar melhor. Entendi. E aí, como você está enraizado, né, Danilo? Danilo também está aqui presente, é de Tracunhaém, aqui do lado. Como você está enraizado aqui em Buenos Aires, aí vamos agora tratar daqui, né?
Obviamente, eu acho que uma das curiosidades, uma das características que todo mundo fala, Buenos Aires, as pessoas logo vão remeter A Argentina. à Argentina, né? E as pessoas deve surgir piada disso, etc. Isso. E aí, a origem de Buenos Aires, por que esse nome? Já é pra gente começar desse início aí. Pronto, Antônio, vê só. Para a gente entender como se deu o nome de Buenos Aires, a gente tem que dar um passo atrás para que o pessoal que está assistindo compreenda de forma simples e direta. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim como as cidades de interior costumam ter mitos e várias histórias, né, com relação ao nome, sempre tem, né? Buenos Aires não é diferente. Tem várias histórias que abrangem o surgimento do nome Buenos Aires. Só um momento. E à vontade. Fecha o botão. Fecha esse botão da aqui. camisa. Não tem problema não. Fecha esse botão, deixa eu colocar aqui assim. Pronto, vai. Foi? Agora vai. Pronto. Aí tem várias, como eu estava dizendo, tem várias histórias e mitos que remetem ao nome da cidade, né? Do surgimento do nome da cidade. E um fato histórico, para você entender um fato histórico, ele é constituído de várias evidências, né? Isso é comum. Para entender esse fato, você tem que interpretar essas evidências e a partir dessa interpretação você vai chegando a uma compreensão desse fato. Então, logicamente que toda a historiografia ela é construída de fontes, né? Que são essas evidências. E a gente, dentro disso, a gente tem as fontes escritas, que são documentos. Bibliografias, né? A gente tem fontes iconográficas, que são fotografias. Marco tem muita fotografia aqui, né? Que remete à história. E a gente tem também as fontes orais, né? Que são gravações, entrevista. Até essa entrevista nossa aqui, daqui a 100 anos... Pode ser uma fonte. Pode ser uma fonte histórica, né? Alguém pode pegar essa entrevista nossa e usá-la como fonte histórica para um determinado objeto de estudo. Né? Isso não é difícil acontecer. Então, dentro dessas fontes orais, a gente tem os relatos populares, os relatos pessoais, de quem viveu história ou de que foi passado de família para os seus descendentes. E isso também não pode ser ignorado, porque também faz parte. Dito isso, eu acho que a origem do nome de Buenos Aires era a parte de 2 pilares. Um pilar que são as fontes escritas, tá? Que a gente conseguiu ter acesso com meu amigo Tony Danilo aí, que é um colaborador do meu trabalho de muitos anos, né, Tony? A gente tá junto aí, a gente tem pesquisado muito atrás desses documentos. Aí tem essas fontes escritas e tem os relatos pessoais. Então tem uns vácuos temporais aí que a gente vai ter que fazer uma convergência entre esses 2 pilares para a gente entender. Então vamos primeiro partir do primeiro pilar, que é os documentos. Em 1832, Antônio, já se batizava criança na Capela do Jacu. Então a gente tem aí uma informação importante, porque se já batizava, a gente já tinha um engenho, né? A gente já tinha padre, a gente já tinha matrimônio. Então o engenho já é bem anterior a isso. E eu falo Jacu porque são os 2 engenhos que eram localizados onde hoje é o município, a área urbana. A área urbana, né? Era o engenho Buenos Aires e o engenho Jacu, esses 2 engenhos. Se a gente for falar de territorialidade, é muito mais antigo. A gente tem engenho Tamataúpa de Flores, engenho Cavalcante, engenho Conceição, que data aí do Brasil colonial. E a gente, posteriormente, pode até falar sobre isso. Mas, a princípio, engenho Jacu e engenho Buenos Aires. Então, 1832, batismo. 1833, no livro do professor Monsenhor Petronildo Pedrosa, tá aqui, que é Nazaré Terra e Gente. O professor, ele cita uma reunião na Câmara de Nazaré, na Câmara Municipal de Nazaré, quando Nazaré foi elevada à vila. Nessa sessão, foi decidido dividir o território da Vila de Nazaré em 14 distritos territoriais. Entre esses distritos territoriais, a gente tem o engenho Jacu, que é citado novamente. Em 1834, a gente tem outro livro importante, que é o Documentos Históricos Municipais, que foi publicado pela CEHM, que é o Centro de Estudo de História Municipal, que ele cita uma outra seção, também na Câmara da Vila de Nazaré. Nessa seção já aparece o engenho Buenos Aires, 1834. Então, aí a gente pula, tem o vácuo temporal que eu te falei, para 1845, para um outro documento do Diário de Pernambuco, uma notícia publicada no Diário de Pernambuco, onde foi feita uma petição pelos senhores de engenhos da comarca de Nazaré, comerciantes, trabalhadores livres. Nessa petição eles queriam a saída de um delegado de polícia de Nazaré, porque ele era
vinculado ao Partido da Praia, né? Ele era um praeiro. E nessa publicação do Diário de Pernambuco aparece Francisco Antônio Gaião Júnior como sendo dono do Engenho Buenos Aires e do Engenho Jacu. Dos Gaião. Dos Gaião, né? Então, 1845. 1848 tem uma fuga de um escravizado, ele ainda continuava dono do engenho. Em 1856 tem o inventário dele, do Gaião Júnior. No inventário aparece a divisão que até agora, no momento, para mim, é a primeira vez que esses engenhos foram divididos, separados. Porque é o primeiro documento que eu tenho que mostra isso. Nessa divisão ele doa, né, o Engenho Buenos Aires a alguns herdeiros e o Engenho Jacu para outros herdeiros. E aí já começa o desmembramento dos relatos populares, né? Porque se acredita aqui na cidade que o Engenho Buenos Aires surgiu a partir do Engenho Jacu. Tinha o Engenho Jacu, e aí Buenos Aires, do Engenho Jacu nasceu Buenos Aires e Jacu deixou de existir. E isso é um fato que não aconteceu. Porque os documentos mostram a gente que existia simultaneamente esses dois engenhos até o século XX. Né? Então, como é que a gente chegou no nome Buenos Aires? Né? E aí a gente vai passar por relatos populares. Eu falei dos documentos, a gente vai para o segundo pilar agora, para a gente entender isso. Toda a história da cidade ela foi contada a partir de uma carta. Um único documento que foi deixada por Antônio Gomes Pereira Júnior, né? Que é um homem muito importante, e eu deixo aqui registrado o meu respeito total a seu Júnior, como era conhecido, porque foi a partir da carta dele também que eu tive os nortes, né? Para correr atrás da história da cidade. Mas a carta de seu Júnior, ela tem vários erros cronológicos. Até porque seu Júnior colocou no papel que foi passado para ele, né? E foi a história da família, né? Que foi contada até chegar em seu Júnior, que ele colocou no papel. E a partir desse relato de seu Júnior é que a gente tem a história da cidade em alguns sites. Ele documenta isso aí, põe e registra no cartório, né? Então, isso daí ficou como sendo a história base no site da prefeitura, por exemplo. Certo. Entendeu? A história base para ser contada a partir da Secretaria da Educação. Entendi. Então, essa carta. Nessa carta, seu Júnior conta que chega aqui nos idos de 1842, um português, André Francisco Cavalcante. Esse português funda o Engenho Jacu. Então, aí a gente já tem a primeira contradição. Por quê? Porque a gente tem batizado em 1832, 10 anos antes, né? Então, o engenho já era bem anterior a isso, como a gente falou. Então, em 1863, ele diz que é comprado esse engenho por Manuel Francisco Salles, um outro português. Esse português vende, então, para o primeiro Araújo Pereira. Araújo Pereira é a família raiz, né? A família que fundou a Vila Buenos Aires, não o Engenho Buenos Aires, mas a Vila Buenos Aires, o povoado Buenos Aires, foi fundado pela família Araújo Pereira, e a gente pode até falar desse tronco familiar, de onde vieram, quem são e como vieram parar aqui posteriormente. Mas, a princípio, o Manuel Urbano, segundo seu Júnior, ele compra o engenho, né? De Manuel Francisco Salles, no Engenho Jacu ainda, em 1879, certo? E aqui nesse engenho ele recebe um padre, que é o padre Manuel Gonçalves da Silva. Esse padre Manuel Gonçalves da Silva, ele vai morar na Casa Grande, ele veio da freguesia de Vicência, se instala na Casa Grande do engenho, porque a dona Delfina, né, dona Delfina Maria da Conceição, que era a esposa de Manuel Urbano, era muito católica, era uma mulher muito devota, e tem uma ligação dela, uma promessa dela com a festa da cidade. Muito interessante essa história também, dessa promessa que ela fez, né? E aí o padre Manuel Gonçalves da Silva, ele chega, mora na Casa Grande, e ele nota o clima, né? O clima do engenho. E diz, por que não muda o nome do engenho para Buenos Aires, né? Porque aqui o clima é muito bom, o vento é muito bom. E assim o Manuel Urbano acata a decisão, a escolha do padre, e coloca o nome Buenos Aires. Esse relato popular é o que a gente tem para explicar a origem do nome. Porém, veja bem, se Manuel Urbano comprou o engenho em 1879, como Gaião Júnior era dono do engenho em 1850? E já era Buenos Aires. E já era Buenos Aires. E o nome era Buenos Aires, não era Buenos Aires? Não, Buenos Aires.
Buenos Aires é uma expressão espanhola que significa Bons Ares. Sim, né? sim. Eu acho que por isso a sugestão do padre. Né? Então, isso nota que o engenho é bem mais antigo do... A família Gaião foi quando mesmo? O Gaião? O Gaião, o primeiro registro em 1845. E em 1830 já tinha... 34 já tinha Buenos Aires. Já tinha referência. Já tinha referência a Buenos Aires. Porque Aires. seu João disse que essa família Gaião veio da Espanha, né? Veio da Espanha. Eles eram do Poço Comprido, né? Poço Comprido. Poço Comprido. Os Gaião, não é isso? É. Os Araújo Pereira vieram de Portugal, né? Da região da Galiza, mais precisamente da província do Minho, que ficava ali na divisa entre Portugal e Espanha. Tanto que os Araújo, eles têm nobres tanto do lado da Espanha como do lado de Portugal. Isso fica bem documentado nesse livro aqui, que é um livro interessante, sabe? Do Ernestino de Araújo Pereira. Ele escreveu sobre o pai, Manuel Elias, e sua família Araújo Pereira. Deixa eu mostrar aqui, acho que dá para ver. E aqui ele traz a relação da família, de como vieram parar aqui, ele conta tudo, certo? E ele traz uma figura interessante, que é o Amador de Araújo Pereira. Esse Amador de Araújo Pereira, ele foi o primeiro Araújo Pereira vindo para cá, pro Brasil. Ele chegou aqui um pouco antes de 1630. Então é isso que eu ia perguntar. Então a família Araújo Pereira, a inauguração se dá com esse Amador aí. Amador. Tá certo. De Araújo Pereira. Ele veio para cá um pouco antes de 1630, né? Um pouco antes das invasões holandesas pela Companhia das Índias Ocidentais. Ele casa na freguesia de Pojuca, né? E aí, já lá depois da saída de Maurício Nassau, quando começa ali aquele rebuliço para ter as guerras, as batalhas do Guararapes, ele se torna muito importante para a Batalha do Monte das Tabocas. Vitória de Santo Antão. Em Vitória de Santo Antão. O livro relata que ele foi nomeado capitão por João Fernando Vieira, né? Ele foi nomeado capitão e ele venceu a batalha, estava na vitória da Batalha do Monte das Tabocas. Ele é o tronco da família Araújo Pereira no Brasil, certo? Mas o livro relata uma ligação do Manuel Urbano de Araújo Pereira com o pessoal do Seridó, do Rio Grande do Norte. São outros Tomás, que são outros Araújo Pereira. O primeiro de lá é o Tomás de Araújo Pereira. Só que, aí veja, é o que eu estou dizendo, existem algumas convergências que a gente ainda está analisando, porque, na verdade, o Manuel Urbano, ele se chamava Manuel Gomes de Araújo Pereira. Ele começou a se chamar Manuel Urbano por conta do pai. Não tem muito isso no interior, né? Júnior de Seu João, né? Fulaninho, né? Everton de Seu Vado, né? Ele era Manuel de Urbano. Aí ficou Manuel Urbano, né, de Araújo Pereira. E tem ligações dele já no setor aqui. Então, possivelmente, ele pode ter alguma ligação familiar com o pessoal do Seridó, mas ele não veio de lá, ele já estava aqui, com o Manuel Urbano. Ele já estava aqui. Você quer situar isso, né? E ele veio do Minho. Os Araújo Pereira veio da província do Minho, Portugal. E tem hoje na cidade ainda descendentes dos Araújo Pereira, né? Tem Júnior, que é filho do seu Gentil Gomes, que foi prefeito aqui na cidade. Hoje tem gente aqui. É dono da padaria Buenos Aires. Júnior, inclusive, a padaria foi o primeiro comércio de Buenos Aires de um Araújo Pereira, Antônio Emiliano. A gente vai falar dele mais na frente. Certo. E aí, seguindo a importância, né, de Buenos Aires, você já chegou a mencionar Amador, tudinho, mas durante esse período, né, o período colonial, tudinho, aqui pertencia a Nazaré. Qual era a ligação daqui com Nazaré? Com essa questão da Mata Nova, a ocupação, né, da Mata Nova. A ocupação, né? Então, vê só. Os nossos engenhos, a territorialidade de Buenos Aires, né? Os nossos engenhos, pertenceu primeiro à freguesia de Tracunhaém. Né? Aliás, a freguesia de Tracunhaém foi a primeira divisão religiosa, administrativa, por que não dizer política, né, Tony? Política também, da Mata Norte, né? Tony tá aí que sabe falar isso, muito melhor do que eu da freguesia de Tracunhaém, né? Mas é isso, né, Tony? Tô certo, né? Tô errado não, né? E a freguesia de Tracunhaém, isso em 1690, né? 1690, a gente tá falando aí do início do Brasil colonial, né? Logo quando ainda se fazia doações de Seis Marias, né? Sim. Por parte da coroa portuguesa. Inclusive, no
no livro Seis Marias, volume 5, tem uma Sesmaria doada a um padre, o padre Vilas Boas, em 1791, que começava no engenho Tamataúpa de Flores. Né? Mas os nossos engenhos Tamataúpa de Flores, Cavalcante, Conceição, Terra Vermelha, né? Jacaré, Angústia, né? Que fazia parte da Terra Vermelha ali, pertenceu primeiramente à freguesia de Tracunhaém. Certo? Só que ao longo da história, Antônio, o nosso território ficou muito dividido, foi se dividindo, se repartindo, pertencendo, né? Porque aí surgiu a freguesia de Nazaré, né? Aí levou uma parte da terra, aí posteriormente a isso surgiu a freguesia de Vicência em 1879, com a lei provincial número 1448. Quando essa lei ela entra em vigor, ela arrasta Tamataúpa de Flores, Cavalcante para a Vicência, né? Se não me engane, se eu estiver enganado, Tony, não me corrija, mas se não me engano, nessa época, Lagoa do Outeiro ficou pertencendo a Tracunhaém, né? Que a gente passou aqui, Lagoa do Outeiro. Só para se situar, aqui está quantos quilômetros de Vicência? De Vicência, você sabe, rapaz, você tem ideia, chama? Uns 30 quilômetros por aí, né? Aí e daqui para Tracunhaém, uns 20 quilômetros? É mais perto. É 30 também, Fica né? na metade, né? Tá na metade. Tá na metade. Então, assim, ao longo dessa linha temporal, a gente vê o território da nossa cidade pertencendo a vários lugares. Ora, freguesia Tracunhaém, ora Nazaré, ora Vicência. A gente ficou meio que, né, nessas idas e vindas, né? Então, isso aconteceu nesse período colonial. Né? E o forte daqui sempre foi a cana-de-açúcar, como foi na capitania de Pernambuco, né? O Ouro Branco ele foi fundamental. O que atraiu aqui a ocupação foi a ocupação para plantação de cana. Para plantação de cana. Então, a nossa cidade ela surge a partir de um engenho. Não diferente de muitas cidades de Pernambuco, né? Que Pernambuco, a capitania de Pernambuco era uma capitania muito importante, né? Por conta do açúcar. Então, os engenhos de açúcar, eles produziram os povoados que produziram as cidades do interior, entendeu? E aí veio, assim, a gente sabe identificar, você chegou a falar, né? As primeiras famílias que chegaram, posteriormente a chegada da igreja também. Da igreja. A fundação da igreja. A igreja, Antônio, eu acho que a igreja ela é fundamental para a gente entender a história do Brasil. Não tem como a gente estudar a história do Brasil e não falar da igreja. Veja, a nossa educação é a educação da igreja. Né? Os primeiros professores foram os jesuítas, né? No Brasil. A gente tem... o primeiro colégio foi fundado pelos jesuítas. Já a gente tem o padre Manuel da Nóbrega, que foi importante demais. Né? Padre Chieta, né? Que foi muito importante. A gente tem... E não diferente, a gente tem padres envolvidos em revoltas liberais. Né? Aliás, a Revolução de 1817 pernambucana era conhecida como a Revolução dos Padres, né? A gente a Confederação do Equador, a gente tinha o Frei Caneca como uma figura central. Então, a igreja, ela tem... porque quando a gente fala da importância da igreja, hoje se costuma... a maioria das pessoas acha que quando a gente fala uma coisa, invalida a outra, né? Parece que a gente falando que tem uma importância, a igreja invalida outras coisas, né? Então, a gente não pode resumir... Isso é uma opinião particular, tá? Isso a gente não pode resumir a história da igreja ou a história do Brasil colônia apenas exploração. Porque eu acho que a gente minimiza a coisa. É muito mais complexo que isso e é muito maior do que isso se a gente começar a realmente ler de fato o que acontecia, de fato o que a igreja fez, né? Então aí, aqui em Buenos Aires, falando da igreja, a igreja é importante, por exemplo, para a festa tradicional e mais importante da cidade, que é a festa da padroeira, né, Marco? Se eu estiver enganado, por quê? Porque o padre, citado na carta de seu Júnior, o padre Manuel Gonçalves da Silva, que realmente existiu, esse padre, porque a gente tem batismo realizado por ele, matrimônio realizado por ele, a assinatura dele. E outra coisa, em 1832, tem batismo realizado por ele. Ele é o primeiro, ele é constado como o primeiro padre aqui? É o primeiro capelão. Aqui tinha redução de índios, não? Alguma coisa de... Não, aqui não tem, não. Registro com relação a indígena, não.
entendeu? Não tem registro de que já estava ocupado por alguma... Tribo indígena? Tribo, não. Não, né? Não. Não tem não, isso não. E com relação à igreja, voltando à situação da festa que eu estava falando, o padre conta seu Júnior, naquela carta, né? Que a sua... No caso, a dona Delfina era o quê de seu Júnior? Deixa eu ver. O Manuel Urbano era avô do pai de seu Júnior, de Antônio Gomes de Araújo Pereira. Uhum. Seu Antônio Gomes de Araújo Pereira, que é um homem que lutou pelo distrito para se transformar em distrito em Buenos Aires, foi aí que a gente conseguiu unificar o território quando se transformou distrito, por conta da intervenção de seu Antônio Gomes e Laurindo Gomes, que é um senhor de engenho importantíssimo para a gente entender a história da cidade. Mas seu Antônio Gomes de Araújo Pereira era neto de Manuel Urbano. Então, era tataravô, né? De seu Júnior. Era tataravô de seu Júnior. Ela, dona Delfina, conta seu Júnior na carta que no ano de 1880 deu uma grande cheia aqui em Buenos Aires. Chuva, muita chuva. Derrubou uma capela do engenho, né? E ela se ajoelha no alpendre da Casa Grande e faz uma promessa. Se a chuva diminuísse, ela faria uma capela ainda maior e entronizaria a Nossa Senhora do Bom Parto nessa capela. E assim aconteceu. Ela, um ano depois, constrói aquela capela lá da chegada da cidade, aquela que a gente estava lá, no ano de 1881, entroniza a santa, que seu Júnior conta que veio de Portugal, a santa, através do padre Manuel Gonçalves da Silva. E ela chega aqui no começo do mês de fevereiro de 1881, por isso que a festa da padroeira ela se realiza sempre no primeiro ou segundo domingo do mês de fevereiro, todo ano. Entendi, muito bom. Um aspecto importante, voltando à questão do nome, você falou do engenho Jacu. Sim. Né? E aí, o jacu remete àquele pássaro, ao né? pássaro, nós temos registro desse pássaro aqui e o nome foi por quê? Porque aqui tinha muito desse pássaro. Então, o único registro que a gente tem com relação a esses pássaros é a carta de seu Júnior. Entendi. Que ele conta que esse engenho levou esse nome por conta de pássaros galináceos, né? Que tinha muito aqui numa lagoa. Aí decidiram colocar o nome de jacu. E a gente não tem mais esses pássaros aqui mais? Não tem. É uma pena porque esse pássaro, ele... Não sei se você sabe, Joelson. Ele come... Agora tem que ter o pássaro e tem que ter o café, né? Café. Ele come a semente do café, né? Ele não consegue digerir direito, fermenta e se faz um café de alta qualidade e caro, viu? Olha aí. É o mais caro do mundo. O café é bem caro. Olha aí. Aí o Jacu Bird. Aí o negócio é repovoar o negócio é trazer jacu. Olha, se você trouxer jacu e trouxer café, o povo vai ficar assim, o povo vai ter dinheiro aqui, viu, em Buenos Aires. Aí veja. Só um instante, Antônio. Ô, professor, quer dizer então aqui que essas terras não eram de índios? Não. Não existe registro? Não existe registro. E pela redondeza? Pela redondeza, eu acho que Tracunhaém. Os Tabajaras lá em Tracunhaém. Tinha Tabajara em Tracunhaém? Mais precisamente Limoeiro. 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 A redução dos índios era em Limoeiro. Mas assim, não tinha registro de... não se tem registro algum, né? Sei lá, de andanças de índio aqui não. De estradas de índio, nada. Até o momento a gente não encontrou. Até o momento a gente não encontrou. Informação, né, Joel? É interessante. Uma coisa que você falou, né, para a gente situar a questão a presença, né, de Buenos Aires nas revoltas liberais aqui em Pernambuco. A gente tem dois engenhos que foram importantes nessas revoltas liberais. Vamos falar primeiro de Cavalcante, né, que é o engenho do Barão de Tracunhaém. O Barão de Tracunhaém foi muito importante no período imperial. Ele tinha uma certa ligação com o Dom Pedro II, isso está registrado nos diários, né? Ele foi chefe da Guarda Nacional, ele foi delegado de polícia em Nazaré da Mata, chefe do Partido Conservador durante 40 anos, era um homem muito conhecido
e era dono do Engenho Cavalcante. Barão de Tracunhaém. Isso, Barão de Tracunhaém. João Cavalcante, Maurício Vanderlei. Ele... Sim, aí a ligação do Engenho Cavalcante com a revolta liberal, né? A revolta do Quebra-Quilos, que acontece em 1874, ela acontece justamente por conta da implantação do sistema métrico francês, né? Uhum. Com a implantação do sistema métrico francês, a população ficou meio espantada com aquilo, porque as medições no Brasil eram medições que era braça... Muito mais interessante do que esse métrico decimal. Era braça, légua, né? Onça. Onça, isso, onça. Cuia. Me parece que até palmo, né? Cuia. Que até palmo também, légua. né? Palmo, é isso. Então... É porque era baseada na realidade, aí vem um francês e inventa esse negócio aí. Aí o que acontece? Quando se implantou isso, houve uma revolta que aconteceu a princípio numa feira em Fagundes. Fagundes? Fagundes é Campina Grande. Ah, sim, Campina Grande. Era em Campina Grande. Aí acontece uma revolta nessa feira, o líder era um feirante, não lembro o nome dele agora, me fugi. João Caixa d'Água, João da Caixa d'Água, é um nome assim. O apelido dele, né? Bom. Bem bom. Aí ele se revoltou, juntou com alguns feirantes ali e começou a quebrar os quilos. Por isso, revolta dos quebra-quilos, né? E isso tomou uma proporção grande. Isso saiu andando de Campina Grande para o Brasil, né? Houve esse movimento, ligação nesse movimento do Brasil inteiro. Aí os sediciosos, como chamou o Barão, eles entravam em cartórios, coletorias, câmaras municipais. Aí eles queimavam documentos acusaram que tinha coisa de maçonaria no meio, né? Tinha alguma coisa Isso, tem uma ligação, né? A maçonaria está sempre presente na história do país, né? Teve muito presente na história do Brasil, nas revoluções, inclusive. Mas aí o que acontece? Eles vêm por Itambé, para a área daqui, e se instalam, conseguem guarida, parte desses revolucionários conseguem guarida em Angélicas, que hoje é distrito de Vicência, né? Uhum. O Barão, interessante, né, esse estoque, né? Bom, agradável. O Barão era delegado de Nazaré nessa época, e o Barão ficou sabendo que esses sediciosos tinham a intenção de invadir o Engenho Cavalcante e de tomar as armas do Barão, certo? E tomar conta de Nazaré da Mata. Essa era a intenção dos sediciosos. Mas eles iam primeiro travar o homem mais importante do setor policial na área, que era o Barão. Uhum. Então, quando o Barão soube disso, o Barão pede apoio das forças policiais. Então o Barão consegue um contingente bom e um contingente grande de pessoas aqui também que apoiaram ele. E ele intervém em Angélicas, consegue prender 11 nessa intervenção alguns fugiram, houve uma pequena batalha entre Angélicas e entre Buenos Aires. Essa pequena batalha está registrada também, a gente tem documentos dessa pequena batalha e 11 homens foram presos, né? Uhum. O Barão leva eles para a delegacia em Nazaré, para ir fazer o interrogatório, né? Aí acontece a delação, né? A delação não é nova, né? A delação premiada. Aí eles delatam, entregam outros sediciosos, e aí o Barão sai em incursões, consegue prender revolucionários no Engenho Poço Comprido, em Itambé, no Engenho Cangaú. Depois Poço Comprido sempre colocou... Pois é. Frei Caneca também foi para lá. Também foi para lá, na Confederação. Então, o Poço Comprido era mais ligado ao liberalismo. E eram rivais do Barão. Eram rivais do Barão, o Barão era ligado ao Partido Conservador. Entendeu? Aí houve essa participação do Engenho Cavalcante, né? Nessa revolução. E o Engenho Cavalcante também, quando o Barão morre, quem assume o Engenho Cavalcante é o Neco Barão, que é o filho dele mais velho, né, Tony? É o primogênito dele, né? Então o Neco Barão herda o Engenho Cavalcante, porque o Engenho Cavalcante era o engenho que ele mais gostava. O Barão passou quase toda a sua vida no Engenho Cavalcante, morreu lá no Engenho Cavalcante, inclusive, né? Só não foi sepultado lá, né, Tony? Ele foi sepultado onde? Foi sepultado no Engenho Goitá, hoje é Caramuru, Carpina. No Engenho Goitá. Ele foi sepultado por causa dos pais, né? Se não me falha a memória, os pais dele já estavam lá. Então o engenho
o engenho, quem assume o engenho é o Neco Barão, conhecido Neco Barão, que tinha sua importância também política na área. Inclusive, a nossa praça do centro da cidade, ela chamava-se Praça Neco Barão. Hoje chama-se Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, em homenagem ao seu Antônio Gomes. Foi trocada de nome em 1983 por conta de seu Júnior, Antônio Gomes Pereira Júnior, que era prefeito na época, e colocou a praça em homenagem ao seu pai. Mas a praça chamava-se Neco Barão, em homenagem ao Barão, ao filho do Barão do Tracunhaém. Certo, então isso aí foi em Cavalcante, né? Certo. E isso aí foi a questão do quebra-quilos, aqui a repercussão aqui em Buenos Aires. Em Buenos Aires. A outra Revolução Liberal, que é uma revolução muito importante, inclusive que derrubou o governo, o presidente da província de Pernambuco, que era Luiz do Rego. O último ainda do período... O último do português. O último português. O último do... Luiz do Rego, né? Luiz do Rego Barreto. Luiz do Rego Barreto. Esse Luiz do Rego, esse Luiz do Rego, foi ele, juntamente com o batalhão de Algarves, que reprimiu a Revolução de 1817. Né? Foi ele que reprimiu a Revolução de 1817. E em Portugal ele batalhou contra as tropas de Napoleão. Contra as tropas de Napoleão. Foi. Olha. Portugal. Teve sucesso lá. Né? É uma formação que eu não sabia, coisa boa. Aí o Luiz do Rego, ele, em 1817, voltar a 1817, que é importante também para a gente entender a Revolução Constitucionalista de 1821, que ficou conhecida como Convenção de Beberibe, né? A famosa Convenção de Beberibe, que está muito bem relatada aqui pelo professor Josemir Camilo, desse livro. 1821, é esse livro que eu te falei, né? Deixa eu mostrar aqui. Convenção de Beberibe, né? Esse livro é extraordinário, muito bom. E o que é que acontece? Em 1817, Luiz do Rego reprime a Revolução de 1817, alguns são mortos, né, em praça pública, e alguns são presos e enviados para Salvador. Quem vai para Salvador, entre esses presos, é Felipe Mena Calado, da Fonseca, e Manuel Clemente. Esses dois nomes são dois nomes principais para a gente entender a Convenção de Beberibe. Eles são presos em 1817, no final da Revolução em Salvador, e em 1820, o que é que acontece em Portugal? A Revolução do Porto, né? Do Porto. Aí, com essa revolução é criada as cortes, né? As cortes, né? E as cortes, elas exigem a volta de Dom João VI. Que gostava daqui do Brasil. Isso, porque Dom João não tinha motivo para... Na verdade, Dom João não tinha nenhum motivo a mais para ficar no Brasil. Desde 1815. Né? Porque Napoleão Bonaparte perdeu a batalha de Waterloo em 1815. Uhum. Né? Então a ameaça direta a Dom João, ela já tinha sido exilada, digamos assim, em 1815. Mas Dom João, ele foi gostando. Foi empurrando para a barriga, né? Ele assumiu a característica de brasileiro e foi empurrando com a barriga e ficando no Brasil até 1820. Queria morar aqui mesmo. Pronto, Antônio, é outra coisa que às vezes você fala e você causou uma certa estranheza e eu não sei por quê. Porque quando você fala, parece que quando você fala bem de Dom João VI, por exemplo, né? Porque se você for pensar direito, o Dom João, ele faz parte da identidade, ele criou basicamente a identidade nacional, né? Porque o cara, a moeda, não tinha moeda no Brasil, né? Foi a partir de Dom João. O primeiro banco do Brasil foi a partir de Dom João. A imprensa, o Gazeta do Rio de Janeiro foi fundado por Dom João, biblioteca, então, primeira universidade. Então ele deu uma cara ao Brasil, que era composto por engenhos, né? Então, aí quando você fala isso, certo? Você causa uma certa estranheza, porque as pessoas acham que você está invalidando outras coisas. Foi o que eu disse lá no início. Parece que você falando isso, você está invalidando que houve repressão às revoluções liberais por conta do Império, que houve... Eu não estou invalidando isso aqui, amigão. Eu estou dizendo que isso aqui é um fato, né? Não estou invalidando uma coisa nem outra, estou dizendo que... A questão é bem mais complexa. Né? Que a situação é mais complexa e que evidentemente, aconteceram outras coisas e tem que ser dita. E Dom João foi empurrando com a barriga, para usar um termo brasileiro, para ficar no Brasil aqui até 1820. Em 1820 não teve como, as cortes exigem a volta dele, porque eles achavam lá um absurdo que o rei de Portugal estivesse a Leimar, né, no Brasil, e aí Dom João retorna em 1820. Em 1821, em fevereiro de 1821, as cortes dão anistia aos presos políticos
de 1817, em Salvador. Em 1821, que é quando vai começar a Revolução, a Convenção. Quando Felipe Mena, Calado e Manuel Clemente saem de Salvador e chegam aqui, quem é que está em Recife comandando a Provida? Luiz do Rego, que foi o repressor lá deles. Eles saem de lá para os interiores, para angariar apoio para o que eles queriam. Aí eles vêm para cá. Eles se encontram com o dono do engenho Tamataúpe de Flores. E aí só um complemento que eu achei interessante, essa informação de... Como é o nome dele? Do professor Bezerra Cavalcante. Sim. Que ele disse o seguinte: a Mata Norte era mais fácil deles ficarem homiziados aqui do que a Mata Sul. Por quê? Porque a Mata Sul estava mais próximo da Bahia, por causa do... Como é o nome dele? Do Conde dos Arcos. Que o Conde dos Arcos também, ele era o que mandava tinha mão de ferro, tinha semelhante ao Luiz do Rego. Olha que interessante. E aqui era mais próximo da Paraíba. E a Paraíba estava mais liberal do que a Bahia. Entendi. Aí pegando ali Alagoas. Então a Mata Sul era mais conservadora, então. Era, Alagoas, e ela estava também sob a influência da Bahia e Alagoas, que pegavam era mais fácil chegar ali e digamos assim, né, fazer a repressão do... Entendi. Aí aqui, como estava... Aqui era mais fácil, que estava mais perto da Paraíba, Paraíba mais liberal, entendeu? Entendi. Eles, quando chegam aqui, eles entram em contato primeiro com o tenente-coronel Manuel Inácio Bezerra de Melo. Ele era dono do engenho Tamataúpe de Flores. Ele era chefe de milícia em Nazaré da Mata. Tamataúpe de Flores, nessa época, pertencia a Nazaré. Sim. Então, eles vêm para a sede do engenho, tem uma conversa com o Manuel Inácio, né? E jantam, e depois dessa conversa eles chamam a parte, que tinha muita gente lá, chamam a parte, o dono do engenho, e apresentam a ele o manifesto. E o que eles pretendiam fazer. Como o Luiz do Rego estava muito mal visto pelos senhores de engenho, porque ele estava abrindo estrada nas propriedades de bolo, né, como diz a história, e estava cobrando altos impostos dos senhores de engenho, os senhores de engenho também já estavam insatisfeitos com o Luiz do Rego. E aí, o dono do engenho Tamataúpe de Flores adere de cara a ideia de juntar apoio, angariar apoio e seguir para Goiânia, para tentar criar uma junta governativa lá em Goiânia. Então ele entra em contato com o Paudalho, né, Tony? Paudalho, senhores de engenho de Itracunhaém, e sai angariando apoio. Eu sei que ele consegue juntar 700 homens. É muita gente. Muita gente. Que saem... Naquele período é muita gente. E ele o Manuel Inácio Bezerra de Melo, ele foi quem comandou as tropas. Entendeu? E tinha algum elemento doutrinário nisso aí? Assim, era um elemento, quando eu digo doutrinário, eram ideias maçônicas, liberais, que... Sim, tinha o que regia... contra o Império. O que regia esse cunho da Revolução de 1821 eram as ideias liberais, de Manuel Felipe Mena Calado, né? Porém, tem uma coisa interessante aí. A Revolução acabou apoiando o Império. Essa Revolução. Ela derruba o Luiz do Rego, ele volta para Portugal, ele e o Batalhão de Algarves, mas eles acabam aderindo ao Império, porque... E tem alguns historiadores que dizem que a Convenção de Bibiribe foi o início da independência do Brasil. Porque foi tirado daqui de Pernambuco, novamente, o governo lusitano, certo? E posto um governo dessa Revolução Liberal. Quem foi que assumiu depois? Gervásio Pires. Gervásio Pires. Que era português, né? Que era português. Eles saem daqui de Tamataúpe, vão para Goiânia, funda a Junta Governativa de Goiânia, um governo provisório, entram em contato com Luiz do Rego, através de documentos, enviam 2 documentos para ele, para que ele se rendesse. Gervásio Pires está enterrado lá no oratório, né? No oratório Nossa Senhora do Rosário. Não entendi. Gervásio Pires está enterrado no oratório Nossa Senhora do Rosário. Pronto. Aí eles mandam o documento, o Luiz do Rego não vê legitimidade, né, nesses documentos. Então eles seguem para Recife.
recebe o nome de Convenção de Bibiribe porque eles fizeram tipo um quartel-general, digamos assim, para usar uma sede, uma né? sede, Em Bibiribe. Eles fazem a sede dessa convenção em Bibiribe. E criou-se uma convenção mesmo de alguns líderes em Bibiribe. E até na Praça de Bibiribe tem um monumento, né? Tem um monumento lá, aqui na capa desse livro, esse monumento aqui, ó. Esse monumento aqui. Esse monumento ele foi feito por o artista Abelardo da Hora. Esse monumento é em homenagem à Convenção de Bibiribe, que foi feita a sede lá, esse monumento aqui. Agora o pessoal lá chama Praça da Santa, vê que aquele monumento é o quê? É uma santa. Boa parte das pessoas... O Abelardo da Hora faz obras modernistas, né? As obras dele são... De Abelardo, né? Pronto, aí foi feita essa homenagem. A sede foi colocada em Bibiribe, por isso Convenção de Bibiribe, como eu falei. Eles cercam Recife, os revolucionários, né? Cercam Recife, Olinda. Tem uma batalha que acontece ali em Afogados também. Então aí Luiz do Rego se vê acuado. Aí quando ele decide ir embora, aí ele foge, né, com o batalhão de Algarves, parte do batalhão de Algarves, aliás, ele foge. Afogado tá tendo batalha até hoje, eu acho. Ali, meu amigo, só o cara tem que andar entrincheirado ali. Verdade. E aí, Gervásio Pires assume como o presidente dessa convenção de Bibiribe. Gervásio Pires era muito rico, né? Comerciante, né? Comerciante. Chegou... Vale a pena também estudar sobre Gervásio Pires. Sobre Gervásio, Foi bem feito. Foi que... O túmulo dele tá lá, professor? O túmulo dele é lá na igreja Nossa Senhora do Rosário, na Conda Boa Vista, na Rua da Conceição. Tanto dele quanto também de Pereira da Costa, né? Aquele historiador, daqueles livros lá, o pernambucano, os anais pernambucanos. Os anais. E aí veio a questões liberais e também quando teve a transição do Império para a República. Chegou a ter alguma coisa aqui ou aqui foi recebido de forma muito natural? Então, aqui foi recebido de forma natural, até porque a gente, nessa transição, Buenos Aires ainda pertencia a Nazaré, né? E a gente ainda estava meio dividido territorialmente, né? Mas o que é que acontece de importante aí nesse começo do século XX? Na verdade, o começo do século XX é o que fundamenta a nossa história quanto identidade de município, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque no final do século XIX, início do XX, que morre a Dona Delfina, dona do Engenho Buenos Aires. É feito um inventário. Nesse inventário, ela relata as benfeitorias, né, do engenho, que o engenho possuía. Relata também como as divisas do Engenho Buenos Aires. E aí a gente começa a ficar situado onde realmente era o engenho. Ela diz que fazia divisa com Barro Vermelho, com Boa Vista, com o Engenho Cafundó. Hoje você não tem a certeza do lugar mesmo. Não, mas pelo que ela relata nesse inventário, a gente vê que o engenho é onde está... O local que está a cidade ali, tudo pertencia aos Araújo Pereira. Certo. Então, nesse inventário, ela é dito, o Manuel Urbano, o marido, né? Ele diz que vai deixar R$2.500 para um filho dele, chamado Antônio Emiliano de Araújo Pereira. Me parece que era o filho mais organizado dele financeiramente, porque era um comerciante. E o pai devia ao filho, né? Antônio Emiliano acata a ordem do pai. O pai deixa claro lá que queria que os filhos fizessem casas na terra do engenho e morassem no engenho. Era um desejo do coração dele que os filhos fizessem isso. E em 1896, já no início da República, os primeiros anos, né, da República. Em 1896, Antônio Emiliano constrói um sobrado muito audacioso para a época. Esse sobrado funcionava embaixo uma padaria e um armazém de tecidos, e em cima era a residência de Antônio Emiliano, muito grande, que ele era o mais endinheirado, digamos assim, para usar esse termo. A partir desse sobrado foi feito outras casinhas de lado dos irmãos dele, da família Araújo Pereira. É aí que começa o povoado de Buenos Aires. Nessa terra do engenho, certo? Então, o Antônio Emiliano, infelizmente, ele tinha um entreveio com o irmão dele, Joaquim de Araújo Pereira, e a gente tem notícia do Diário de Pernambuco, notícia do jornal A Província,
que tinha aqui em Pernambuco também, noticiando a morte dele. Ele constrói o sobrado em 1896, 4 anos depois, em 1900, o irmão dele mata ele de faca. Poxa. Em praça pública, não, em via pública. É o que tem dito lá. Talvez até na frente do próprio sobrado, não sei. E havia uma discussão entre eles. O jornal também não relata que tipo de discussão era esse, mas o fato é que ele matou o próprio irmão, Antônio Emiliano. Pena, né? E foge, né? O Joaquim foge. E quem assume o sobrado é a esposa a viúva, né? De Antônio Emiliano. A viúva, ela assume o comércio e já em 1911, o seu filho que tinha mais predisposição para o comércio era o José Emiliano, que é o nome da primeira rua ali, da entrada da cidade, é a rua José Emiliano. Vai até o prédio dos Correios. O prédio dos Correios é esse sobrado que eu tô falando. É esse sobrado, é hoje onde está o Correio lá. Não está preservado. Prédio do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É um prédio muito interessante por isso. É interessante, então preservou, não foi? Porque não foi Graças maculado, né? Não meteram azulejo lá, não meteram cerâmica, não desenrolaram, né? Isso aí. Então o prédio ainda está preservado. Então o José Emiliano, tem uma notícia do Diário de Pernambuco também, de 1911, que mostra a compra do sobrado de José Emiliano, da sua mãe e dos seus irmãos, a parte dos seus irmãos. Ele compra aquilo ali, mantém a padaria, que foi o primeiro comércio da cidade da gente, foi essa padaria e esse armazém de tecidos. E aparece de estivas também, de estivas. Né? Eu não sei o que é, sinceramente, armazém de estivas eu... estiva. A granel. Pronto, não sabia o que era. Então assim, o que é que acontece? José Emiliano assume, esse sobrado ficava na rua Manuel Urbano, olha o nome do patriarca da família. Era a rua, que hoje é a rua José Emiliano, era a rua Manuel Urbano. Né? Então ele começa a ficar importante politicamente, José Emiliano, e aí começa a aparecer as figuras políticas que vão fazer com que Buenos Aires comece a ascender politicamente e administrativamente em Nazaré da Mata. E aí vem a emancipação. Para chegar a distrito e a emancipação, entendeu? O José Emiliano fica doente, ele era subdelegado de Nazaré, subdelegado de Buenos Aires, nomeado pelo delegado de Nazaré. Ele fica doente, o jornal relata que foi uma doença que a medicina não conseguiu encontrar o nome. Então ele passa o cargo de subdelegado para o seu primo, que era Antônio Gomes de Araújo Pereira. Antônio Gomes de Araújo Pereira é, a partir de agora, então, subdelegado de Buenos Aires, do povoado de Buenos Aires. Antônio Emiliano morre em 1920. Em 1920, Antônio Gomes de Araújo Pereira, que era subdelegado daqui, que era conselheiro municipal de Nazaré da Mata. Laurindo Gomes, que era compadre de Antônio Gomes, era também conselheiro municipal em Nazaré da Mata. Era um senhor de engenho muito importante daqui de Buenos Aires. Ele era muito respeitado pelos outros, pela sua inteligência. Foi ele que foi um dos relatores principais da revista dos 100 anos de Nazaré, em 1933, né, Tony? A gente teve acesso à revista. A revista é extremamente interessante, essa revista, muito bem escrita. Dá para ver que ele é uma pessoa que escrevia muito bem. Ele era respeitado pelos senhores de engenho e muito aclamado pela população. Por quê? Porque ele ajudava muito as pessoas. Para você ter noção, um filho dele era médico e atendia nos finais de semana no engenho. Todo mundo que fosse. Ele botava o filho para atender. Quem quisesse ir, ia. E o Laurindo Gomes... Sem pagar nada. Pagar nada. O Laurindo Gomes se junta com o Antônio Gomes e vai ao prefeito Nazaré, ou então Benjamin de Azevedo, para requerer que Buenos Aires se transformasse em distrito. E em 1920, é aprovada a Lei Municipal número 311, transformando Buenos Aires em distrito. E aí, os engenhos que estavam separados, né, em outros territórios, se unificam ao território do distrito de Buenos Aires. É a partir daí que a gente tem uma identidade territorial quanto município. Foi a partir daí dessa institucionalização, né, de distrito que isso acontece. E seguindo... 1920. E aí, a partir daí, vão surgindo outras figuras políticas, como o seu Júnior, Antônio Gomes Pereira Júnior. Foi vereador em Nazaré, um vereador importante em Nazaré.
foi vice-prefeito de Nazaré. Na emancipação de Buenos Aires. Na emancipação de Buenos Aires, ele era vice-prefeito de Nazaré da Mata. A emancipação vem a acontecer em 1963. O governador, então, Miguel Arraes, né? Miguel Arraes, ele emancipa não só Buenos Aires, né? A partir da Lei 4.970, de 20 de dezembro de 1963, emancipa Buenos Aires, Tracunhaém, né? Algumas cidades que ele emancipou se sustentou quanto município, outras não. Pontas de Pedra, né? Lagoa do Carro, essas cidades não se sacramentaram quanto município. Buenos Aires e Tracunhaém foram muito atacadas. Dizia que não tinha condições, inclusive o próprio Seu Júnior, que amava Buenos Aires, mas que em uma entrevista no Gazeta de Nazaré, que é um jornal também que trata dessa área aqui, muito bom jornal, a gente está fazendo uma pesquisa lá, tem até alguns livros que ainda falta a gente olhar, mas a gente olhou o livro dessa época, das notícias, né, no Gazeta de Nazaré, e no dia seguinte da publicação da lei, o próprio Seu Júnior diz que Tracunhaém talvez se sustentasse quanto município, porque Tracunhaém tinha duas indústrias, que era a usina Matari e a cerâmica São Joaquim, né? E Buenos Aires, não, porque a Buenos Aires só tinha apenas uma produção de lavoura de subsistência, não tinha nenhuma indústria. Então ele acreditava que Buenos Aires não se sustentaria quanto município, mas houve aí uma luta, digamos assim, muito grande dos munícipes para que Buenos Aires continuasse como cidade. Inclusive, um nome muito importante que é o Joaquim Vieira de Mello, né, que virá a ser o nosso primeiro prefeito constitucional eleito. Houve outros prefeitos nomeados. Mas em dezembro, quando a lei entra em vigor, Buenos Aires passa dezembro sem prefeito, janeiro sem prefeito, fevereiro sem prefeito. Em fevereiro acontece a festa da padroeira, que é tradicional na cidade. Quem assume a frente dessa festa, já que não tinha prefeito, foi Seu Júnior, que era vice de Nazaré. Então a festa, o jornal diz que foi uma festa belíssima e tal, muita gente. Foi a primeira festa em fevereiro de 64 que acontece aqui em Buenos Aires como município. Em março de 64, Miguel Arraes nomeia Manuel Nelson Vieira de Mello. Manuel Nelson Vieira de Mello era um senhor de engenho, do Engenho Boa Vista, Nelson de Boa Vista conhecido. Ele assume como primeiro prefeito interino em março de 64. Só que o que é que acontece em 31 de março de 64? Acontece aí um golpe militar. Que os militares a deposição de Goulart, né, de João Goulart, e a partir de 1 de abril, Miguel Arraes, que era um homem de esquerda, né, ele é tirado do governo, ele vai para o exílio, né, e quem assume o governo do Estado nessa época é Paulo Pessoa Guerra. Doutor Paulo foi sofrer lá em Paris. Foi sofrer em Paris, né? Foi. Inclusive, Marcelo Andrade disse que tem um circuito Miguel Arraes de Paris. A gente tem que trabalhar muito para poder fazer um dia esse circuito. Para sofrer em Paris não é ruim, não. Quem sabe um dia a gente faz o circuito Miguel Arraes de Paris. Pronto, aí Miguel Arraes vai para o exílio, Paulo Guerra assume como governador. Paulo Guerra era um homem daqui da região, que era um homem que já vinha assim, trabalhando para que essas cidades se sustentassem como município. Paulo Guerra. Inclusive ele instalou posto de saúde, né, Tony? Instalou posto de saúde em Tracunhaém e aqui em Buenos Aires. Ele tinha um interesse. Uma pessoa ligada a Paulo Guerra era o Joaquim Vieira de Mello. Paulo Guerra então tira Nelson de Boa Vista, da prefeitura de Buenos Aires, e coloca o nome dele, que foi o João Corrêa de Andrade, que era conhecido como Joãozinho de Veracruz, um outro senhor de engenho. Joãozinho de Veracruz, juntamente com Joaquim Vieira de Mello, começa a garear apoio. Corrêa de Andrade é ser parente do seu João, né? Lá de Corrêa, com certeza é. Com certeza é. Não é não? Com certeza é. De Jundiaí. O que é que acontece? Nesse período, foi um período muito conturbado aqui, Antônio, porque a cidade precisava urgentemente de reformas para sustentar a sua emancipação, senão ia cair. Então, qual foi as reformas que Paulo Guerra disse tanto a Joãozinho de Veracruz como a Joaquim Vieira de Mello que era necessário fazer? Instalação de rede elétrica na cidade, precisaria de uma escola, precisaria de um hospital e precisaria de 2 carros no mínimo
para que um dos carros servisse como ambulância e o outro para serviços do povo, né? Se isso não fosse feito, a emancipação cairia. Aí começa a luta deles para conseguir isso daí. Na festa da Padroeira, de 1965, a segunda festa, já acontece a instalação da rede elétrica aqui, com a presença de Paulo Guerra, certo? Aqui acontecem os discursos políticos, logo após a procissão, tem a procissão, após a procissão tem os discursos políticos e a ligação da energia da Chesf. Aí já começou a primeira obra. E posteriormente a isso, nesse mesmo ano, acontece aí a primeira eleição na cidade, né? Em abril de 65, que quem ganha é Joaquim Vieira de Mello, né? Ele é o primeiro prefeito da cidade, eleito, e o corpo de vereadores também acontece aí. E aí, em 66, um ano depois, Joaquim Vieira de Mello consegue a instalação de um pequeno posto de saúde, com Paulo Guerra também, consegue os 2 carros, um foi a ambulância, que foi dirigido pelo meu avô, Nildo Tavares Leite. Meu avô era o motorista desse primeiro carro. O segundo carro foi o carro que fazia os serviços do povo, da prefeitura, né? E foi também inaugurada a pedra fundamental da maternidade, a maternidade Dona Ana Cadena de Araújo. Essa maternidade, a pedra fundamental dessa maternidade também foi inaugurada a outra pedra fundamental da Escola Reunidas, que é a Escola Reunida de Antônio Gomes de Araújo Pereira. Então essas eram as 2 obras que faltavam para que Buenos Aires realmente não perdesse a sua emancipação. Inclusive esses 2 terrenos, tanto da maternidade quanto da Escola Reunida, foi doada por seu Júnior. Em 65, nesse mesmo evento, acontece a inauguração também do grupo escolar, Laurindo Gomes, em homenagem ao Laurindo Gomes do Engenho Crimeia. E assim Buenos Aires consegue... o município se firma, né? Se firma como cidade. Entendeu? A padaria ainda existe hoje? Existe. Não no mesmo local, né? Porque no local primeiro, né? No local primeiro, hoje é o Correio da cidade. Foi um banco, também tinha um banco, o BNC, o BN, não sei, era um banco antigo que tinha lá. Hoje a padaria ficou mais em cima, que ficou pertencendo a seu Antônio Gomes de Araújo Pereira, não a José Emiliano, a Antônio Gomes, que era o primo dele. Mas ainda está lá. Foi passado por filho de Antônio Gomes, seu Gentil Gomes, que foi prefeito da cidade, e de seu Gentil Gomes foi passado por filho dele, Gentil Gomes Júnior, que é Júnior, um grande amigo também. Uma padaria centenária. Olha só. Então, além de bons ares, tem bons pães. Bons pães. Olha, então 63 é a emancipação política. 63 é a emancipação política. E o estabelecimento mesmo 65, né? Isso, 65 é quando realmente acontece a eleição e a fundamentação do prefeito. E é bom destacar que Tracunhaí perdeu a posição de primeiro distrito de Nazaré para Buenos Aires. Tracunhaí ficou como segundo distrito. Foi. Buenos Aires como primeiro. Isso é interessante que Tony está falando, porque na época a posição dos distritos numerava assim a hierarquia, né, do distrito quanto termo político, administrativo daquela cidade. Né? A importância dele. A importância dele. Então, assim, Tracunhaí era primeiro distrito, não é isso? Desde 1992. Isso. Aí, em 1920, perde o posto para Buenos Aires. Em 1920, quando Buenos Aires sai distrito, aí Buenos Aires vai para primeiro distrito. Entendi. Justamente por conta dessas figuras políticas importantes que tinha aqui em Buenos Aires, que era ligada ao município de Nazaré. O Laurindo Gomes, como eu disse, e o Antônio Gomes, eles eram conselheiros municipais. Nazaré, eles tinham uma importância dentro da política de Nazaré da Mata. Sim. Entendeu? Voltando um pouco, professor Everton, no período anterior, né, eu fiz a pergunta também a Tony em relação à questão como aqui tinha muito engenho, a questão aqui da escravidão, né, se tinha muitos escravos aqui, e também você chegou a mencionar uma curiosidade, né, sobre uma história particular do período da Guerra do Paraguai, né? Isso. Então, se você puder falar aí sobre essa a escravização aqui na área da Zona da Mata, ela aconteceu, claro, porém os relatos não são tão pesados, né? São tão pesados como se costuma falar sobre a escravização. Por quê? Porque, por exemplo,
o barão de Tracunhaém efetuava pagamento aos seus escravos no período da safra. Ele pagava aos seus escravos. Essa história que eu vou contar sobre o engenho Buenos Aires, ela também mostra... Relatos de violência não tem, assim... Documentado? Não. Nem falado, assim... Não. Tem o seguinte, tem fugas de escravos. Pronto, a fuga do escravo do Gael Júnior relata algumas características físicas desse escravizado. Certo? Nessas características físicas mostra alguns cortes. Orelha torada, tal... que pode ser do trabalho também. Pode ser. Poderia ser. Aí, essas características físicas, o repórter tenta levar a entender que foi violência, de açoites e tal. Pode ser, sim, pode ser, né? Mas esse é o único relato que eu encontrei da questão de violência. Que a violência acontecia, eu também não tenho dúvida, porque a escravização é uma mancha, né, na história da humanidade, é um câncer que aconteceu, claro. Terrível, né? Mas quanto à nossa área aqui, a gente encontra relatos até de situações de amizades. Vou lhe relatar, por exemplo, esse fato que está documentado e que também destrava, que vai lá atrás na carta de Seu Júnior, e que mostra que o Manuel Urbano de Araújo Pereira já era dono do engenho Buenos Aires antes de 1879, que é o que está na história, de Buenos Aires na história oficial, né? Até agora, né? Seu Júnior colocou que ele comprou o engenho em 1879, tá? Ele já era dono em 1869, porque nesse episódio ele já era dono do engenho Buenos Aires mesmo. O que é que acontece? Tinha um homem negro chamado Manuel Joaquim, que ele se envolveu numa briga em Coeiras, que desconfio eu que seja o engenho Coeirinha. Ainda não tenho certeza disso, porque ele só relata isso, ele não diz a localidade de fato. Mas ele diz que se envolveu numa briga, né, no engenho Coeiras e foi preso por um inspetor de quarteirão e conduzido até a delegacia de Nazaré. Quem era o delegado de Nazaré? Barão de Tracunhaém. Em 69, século XIX. Então, nesse período estava acontecendo nacionalmente a Guerra do Paraguai. E tinha dentro do contexto da Guerra do Paraguai os voluntários da pátria, né? Né? E os voluntários da pátria eram pessoas que se voluntariavam, né? Inclusive o próprio Dom Pedro foi um voluntário da pátria, né? O barão era o responsável, mediante ordenamento do imperador, de angariar voluntários. O voluntariado. Nesse dia, na delegacia, tinha 4 presos. Manuel Joaquim era um dos 4. E a gente leu o ofício, né? Lá no arquivo público, a gente na nossa pesquisa que a gente fez lá no arquivo público, a gente pesquisou os ofícios da delegacia de Nazaré, que a gente encontrou essa história lá, fascinante, né? É muito boa, essa história é muito boa, o ofício tá lá dos 4 presos, ele encaminhando os presos, vocês vão pra guerra, caminhando para o general das armas. Quando eles chegam no palácio em Recife, o general das armas anuncia, de fato, né? Olha, os 4 vão ser encaminhados para a Guerra do Paraguai. Manuel Joaquim, muito esperto, diz o seguinte: opa, eu não posso não ir para a guerra não. Por que você não pode ir para a guerra? Ele disse: é porque eu sou escravo, fugido do dono do engenho Buenos Aires, Manuel Urbano. Aí o general aparta ele, né? Diz: vamos apurar, né? É feito um inquérito, a gente leu esse inquérito, né, Tano? Tem umas 4 folhas esse inquérito. Aí ele conta, né, que foi uma briga, assim, estado, que ele não disse na delegacia de Nazaré, porque ele estava com medo do barão, estava com medo de Manuel Urbano de ser açoitado. Ele inventou essa história, Manuel Joaquim. Eu sei que o general bom, se ele for escravo fugido, realmente a gente tem que devolver ao dono. Vamos devolver ao dono. Então manda apurar, aí manda um ofício pro barão, o barão recebe o ofício. Não tô lembrado desse cara. Não, o barão é aqui de Cavalcante, né? Bem pertinho do engenho Buenos Aires. Aí o barão procura saber. Quando a história chega em Manuel Urbano, Manuel Urbano diz o seguinte: esse Manuel Joaquim é muito libertino. Esse camarada nunca foi escravo, meu irmão. Ele, na verdade, é filho de uma escrava
que trabalhava na casa de Dona Feliciana, que é dona do Engenho Barro Vermelho. Dona Feliciana amava essa mulher. Tratava ela muito bem, ela tinha um lugar na casa específico para ela. Amava a escrava. Isso, gostava muito da escrava dela. E, inclusive, ela batizou o filho, o Manuel Joaquim. Quando nascer, esse menino não vai ser escravo, não. Exatamente, ele foi alforriado e era afilhado, né? Afilhado da senhora de Engenho. Da senhora, de Dona Feliciana. Tá vendo como o Brasil é? Ainda tá vendo como é complexa a situação. A situação é complexa. É muito complexo você Aí de olhar assim e colocar e você colocar em dois pilares, você não dizer dá. que não, só teve isso Só aqui, tem essa isso, exploração. É isso que eu falei da igreja lá atrás, né? Como você olhar e só ver exploração, meu amigo. Então não dá. Se você olhar, pronto, no Brasil, quanto à escravização, a gente tem figuras elementares, amigo. Figuras importantíssimas, que mal são faladas. André Rebouças, Joaquim Nabuco, né? O próprio Luiz Gama, que foi escravizado quando era criança, né? E que se libertou, se transformou num Rábula, né? Que é o, Era o Rábula. que é o advogado, né? Se libertou mais de 500 escravos judicialmente, né? Você tem aí, tá me fugindo o nome. Chico Rei. E pronto, quanto à escravização, você tem, por exemplo, o Barão de Guaraciaba. Já ouviu falar nele? Não. O Barão de Guaraciaba é lá de Minas Gerais, né? Ele era um negro, certo? Pai branco, mãe escravo. Ele começou a trabalhar como ourives. Ele fazia botão de ouro, certo? Aí a arte dele era muito boa, ele recebia bem. Certo? Enriqueceu. Enriqueceu. E sabe o que ele fazia nas horas vagas? Tocava violino. Em funeral, pra ganhar dinheiro. Eu sei que pra gente encurtar a história, pra gente voltar lá pra Manuel Joaquim, o Barão de Guaraciaba se transformou num dos homens mais ricos do Brasil Império. Ele era dono de fazendas e fazendas de café. Ele tinha centenas de escravos. Um homem negro. A fortuna do Barão de Guaraciaba estava avaliada em 700 mil contos de réis. Isso é o que vale a um bilionário, amigão, hoje em dia. Então, assim, era um homem negro. Então, a gente tem especificidades aqui e ali dentro da escravização, né, que torna esse assunto para além do opressor e oprimido, digamos assim, para ser claro, né? Para ser claro. Claro, volto a dizer para ficar bem claro para o pessoal não assistir e achar que o cara está defendendo a escravização. A escravização não estou defendendo. A escravização é uma chaga, né? Na humanidade. Chaga, E foi uma coisa horrível, né? Foi uma coisa horrível. Eu só acho que alguns homens, inclusive negros, que lutaram, foram abolicionistas, deveriam ser lembrados. Sim, sim. No Brasil e não são lembrados no Brasil. Homens negros, inclusive, que não são lembrados no Brasil. Deveriam ser lembrados, como o próprio André Rebouças, que eu falei, o próprio Luiz Gama, que eu falei. O André Rebouças não gostava da República. Não. Ele, inclusive... Era amigo do imperador. Ele, inclusive, preferiu ir embora do Brasil, não morreu aqui no Brasil. Exatamente, tem até as cartas dele, né? Tem até as cartas dele. Ficou tão desgostoso do Brasil que foi embora. Quando chegaram aqui, ele dançava com as filhas do imperador. Um negro dançando com a filha do imperador. Os ingleses chegaram assim... Estranhavam, né, aquilo ali, né? Achava o Brasil uma bagunça por causa disso. Eles eram racistas, eles eram muito racistas. Os ingleses muito racistas. Né? Era muito racista, né? Mas voltando para Manuel Joaquim. Manuel Joaquim. Aí Manuel Joaquim, ele disse que olha, esse camarada não é escravo, ele é afilhado, ele é mentiroso, libertino e tal. Aí o barão diz, faz o seguinte, coloca isso numa carta e assina, porque aí vira um documento. E outra coisa, é o barão que tá dizendo. E eu vou enviar para o general, né? Aí o Manuel Urbano, foi aí que a gente encontrou, né, Tony? Uma carta a punho, escrita... Pelo Manuel Urbano. Pelo Manuel Urbano, patriarca da família Araújo Pereira, né? A gente encontrou essa carta lá no ele contando toda a história a história do Manuel Joaquim, assinada por ele e enviada para o Barão Tracuém. O Barão Tracuém pega essa carta dele, anexa um ofício e envia para o general das armas. Agora, o paradeiro de Manuel Joaquim, infelizmente, eu tô curioso até hoje, porque eu não sei se o general pegou ele e disse, agora tu vai pra guerra mesmo, né? Acho que botaram ou se mandou ele de volta, ninguém sabe mais. Aí o homem sumiu da história. Sumiu da história. Eu acho. E o Barão deixa claro lá, né?
Fica à sua disposição o Manuel Joaquim. Eu vou até sugerir que Melquiades, que é um escritor amigo nosso, que escreva a história a história de Manuel Joaquim. Manuel Joaquim. Que ele gosta dessas coisas. Vou sugerir a ele. Mas é isso. Então é tão interessante essa história do... Aí a gente veio para a emancipação. E aí, professor, tem as pessoas assim, né? Para além da questão política, etc., das importâncias locais. Nós tivemos alguém que teve destaque nacional, assim, do sentido na arte, na cultura aqui de Buenos Aires. Aqui de Buenos Aires a gente tem um artista muito importante, que é o Biarte Cadena. Ele é um artista incrível, inclusive. Viu? Essa é uma opinião particular, mas eu acho de fato. Ele desenha, ele trabalha com móveis antigos, né, Marcos? Ele mora aqui? Marcos mora em Buenos Aires, é um artista. Ele tem obras a mundo afora, viu? Ele tem obras muito afora. Ele trabalha com madeira, é? Ele trabalha com madeira, ele tem um mini museu, né, Marcos? Lá. Muito interessante também, vice Antônio, de visitar, artista plástico. Pintor, cantor também, ele é tudo. Marcos tem até uma fita dele, a fita cassete, né? Outro artista, Marcos também é um artista, né? Marcos é o homem da cultura, né? É um homem da cultura. É um mecena. O importante é, Marcos é um homem da cultura, um homem do nosso povo, que, assim, que eu tive o prazer de conhecer, certo? É uma pessoa que me recebeu muito bem aqui na casa dele, me recebe muito bem. Casa não, museu. Museu, Casa museu, né? Na casa museu dele. Ele tem coisas aqui interessantíssimas que contam a história, não apenas da cidade, mas a história... De onde ele passou, né? De onde passou, da história de Pernambuco, né? A história cultural também, que marca o homem da cultura. Então é uma figura importante também para o município. Aqui tem cavalo marinho, maracatu? Tem maracatu, tem índio, né? Caboclinho, né? Os índios. Aqui, a festa principal é a festa da padroeira. A festa da padroeira. Mas não tem carnaval, São João? Tem carnaval, tem a festa o povo gosta aqui. Ele gosta de festa. Aí o pessoal das outras cidades vem pra cá. Vem. Na festa padroeira, geralmente, é a festa mais aclamada, né, da cidade, né? Aí, sim, deixa eu falar uma coisa rapidinho. Tem esse registro aqui também, feito por Josivan Rodrigues, que é um menino lá de Lagoa do Outeiro. É um registro fotográfico, certo? Aí ele traz várias fotografias, né? E isso aqui foi a primeira fonte, assim, bibliográfica sobre Buenos Aires mesmo que eu consegui ter, foi isso aqui. É interessante que só. Agora são fotos recentes, né? É de 2011. Olha que casinhas bonitinhas, né, rapaz? Eu tava falando sobre essa dignidade aqui. Eu tenho essa foto aí que eu fiz. Aí o que é que muitas vezes fazem? Às vezes as pessoas pegam isso e colocam cerâmica, desfaz. Descaracteriza o local, né? Porque, por exemplo, é janelão, aí vem o prefeito e pega e bota asfalto. Aí pronto, aí é a pobreza mesmo. Vê que bonito. Tem muitas fotos bonitas aí. Ele fez um registro fotográfico muito interessante. Isso é digno, minha gente. Ele fez um registro fotográfico muito interessante. Esse quadro. Esse quadro aqui, diploma de sócio. É aquilo que eu falei pra você. Olha aí. Festas principais. Olha aí. Isso aqui é o diploma, né? De sócio. De sócio. De Joaquim Vieira de Melo. Nosso primeiro prefeito constitucional. Olha, pronto, veja. Que peça interessante que Marco guarda aqui, né? Centro dos Chofé de Pernambuco. Veja que peça interessante que Marco... Peça interessante. Muito Marco Lopes guarda aqui, né? Muito Veja, bom, todo muito interior tem seus personagens, e todo interior, né? Marco também é do interior, sabe disso. Todo interior também tem os seus... A minha cidade tinha, né? A cidade dele também tem. Seus doidos. Aqui também tem os... Aqui tem. Eu sei muito pouco sobre... Mas... eu sei muito pouco, assim, sobre esses personagens meio folclóricos da cidade. Mas aqui tem muita história de doido na rua, de assombração, né? Tem assombração. Eu moro numa rua que é a rua Carlos Gomes Pereira, que é conhecida a Rua da Palha. No final da Rua da Palha, quando eu era pivete, o pessoal dizia que aparecia a alma de uma mulher no colégio, que é a Escola Laurindo Gomes, que é colado com a minha casa. Minha casa é colada com a Escola Laurindo Gomes. Aí, meu irmão, a gente tudo pirrai.
era medo, viu, meu amigo? Ninguém chegava nem... Corria E eu acho que seu Orlando, fazer um registro aqui, seu Orlando era um mecânico da cidade, um dos primeiros mecânicos, um homem... eu fui vizinho de seu Orlando, eu nasci lá, né? Ele morava na frente, seu Orlando. E seu Orlando fazia mais medo ainda. Dizia, o fantasma tá ali, não sei o quê. Aí a gente não corria pra baixo, era ficar com medo. Aí a gente sempre tem interior, tem essas histórias de assombração. Buenos Aires hoje tem quantos habitantes? É verdade? Ai, meu Deus, espera aí, só um minutinho. Pode ir. Não. Hoje Buenos Aires tem quantos habitantes? De acordo com o último censo, se não me falha a memória, é um pouco mais de 13 mil. 13 mil, né? É. Quer dizer, é uma cidade civilizada, né? Tem pouca gente. Pouca gente. Por isso que dizem que todo mundo conhece todo mundo, né? É um local pequeno. Bom assim. Por isso fulano é de ciclano, né? E assim, eu quero agradecer, sabe, Antônio, a você por essa oportunidade de estar falando da história da minha cidade, falando também da minha pesquisa, que eu venho que bom que você tá fazendo essa caindo pesquisa. de cabeça desde 2020. Tony é um colaborador, amigo. Daqui a pouco, acho que vai sair você daqui a pouco tem que escrever, né, um livro sobre isso. Eu pretendo escrever, já comecei até. Só para entender também, hoje a questão econômica da cidade hoje em torno de quê? Comércio? Comércio e economia de subsistência também. Continua, cana-de-açúcar. A gente não tem nenhuma indústria na cidade, não. Entendeu? Então hoje ainda estamos assim. A figura também ligada à educação, assim, aquela pessoa que era o professor a professora de Buenos Aires, ou o professor. Vocês tiveram aqui essa figura que era referência? Minha bisavó. Sua bisavó, né? A Nésia Tavares Leite. A primeira? Ela ensinou várias professoras antigas aqui na cidade. Foi ensinado pela minha bisavó. Tá bom. Mas é isso, gente. Então vamos para a finalização, para você... Ele disse, já disse. 13 mil. Para você, para a gente ir para a finalização, mais uma vez agradecer aqui a Marcos Lopes, né? Agradeço a Marcos Lopes, como é um amigo, né? Que eu ganhei. Agradeço a você, Antônio, por essa oportunidade, de verdade. Eu já acompanhava o seu canal, já conhecia você através dos vídeos, né? Também Marcelo Andrade. Marcelo Andrade eu sou um fã, né? Do professor Marcelo. Sempre tenho visto o professor Marcelo, eu gosto muito dele. E você também, eu tenho acompanhado, assim, quero lhe dar os parabéns por esse trabalho incrível que tu faz. É um trabalho arretado de ir buscar, né? De trazer essas raízes aí, isso é muito importante, bicho. Então, assim, quero lhe dar os parabéns de coração, velho, de coração. Também parabenizar seu né? trabalho. E Tony, que eu agradeço a ele, que é um amigo que sempre me apoia. Eu fui lá no... Olha aqui o livro de Tony. Pronto. Começou tudo aqui, ó. Porque quando eu peguei a carta, sabe, Antônio? Quando eu peguei a carta de seu Júnior, para começar a pesquisar, e saí Nazaré Terrigente, professor Aderito Wilton. Bonita essa capa, viu? Esse livro também é muito interessante. Professor Aderito, grande amigo também, me ajudou o livro. Esse outro aqui é de Manuel Corrêa de Andrade. Aqui na época da colônia era Itamaracá, né? Itamaracá. Então, esse livro aqui traz isso. Itamaracá, a capitania frustrada, do professor Manuel Corrêa de Andrade, um homem extraordinário, um escritor extraordinário. Ele é muito bom mesmo. Esse livro aqui deu um destrave na minha cabeça, porque ele relata aqui que na nossa área pertenceu primeiro à capitania de Itamaracá. Aqui era o Vale do Sirigia? Isso. Aí tá no Vale do Sirigia aqui, né? A capitania de Itamaracá, que era liderada por... Capibaribe Menor passou por aqui? Capibaribe Menor, como é? O rio Capibaribe Menor. Timbalão. Deságua no Rio Goiânia, né? Esse também, né, que é o da Revolução de 1821, já mostrei. Quer dizer que a Revolução saiu daqui de Tamataúpa de Flores. Esse daqui, que é o da família Araújo Pereira, que é um livro também importante, pra gente entender, né? Isso é teu, é? É tudo meu. Eu pensei que era de Marco Lopes. Nada, é tudo meu. Tá? A gente tem mais em casa, porque pra trazer na bolsa eu não ia aguentar o peso, não. Mas esse é Engenho Banguê, professor Petonildo Pedrosa, é muito bom esse aí. E esse Nazaré Terrigente. Professor Petonildo Pedrosa. Não, esse aqui é do professor Aderito Wilton. Esse aí é mais antigo. Esse é o mais recente. Esse aqui é o mais recente. Rapaz, esse Engenho Banguê eu queria ler, viu? Oxê, na hora, homem. Pode levar. Não, eu tiro cópia. Pronto.
Porque eu sou da época sou da região de Engenho também. Aí ele traz as características do Engenho Banguê. É difícil achar esse livro, né? É difícil, por isso que eu tirei cópia. Quem tem esses 2 livros é o professor Aderito. Na casa dele tem uma biblioteca imensa lá, sabe? Então era aí bom, eu peguei. era bom eu tirar a cópia disso aqui. Como é que peguei. eu faço? Sim, aí Engenho é um negócio os agradecimentos, né? Sim. Agradeço também muito a um amigo, a 2. Primeiramente a Leonardo, que é um argentino que mora aqui em Buenos Aires. Veio pra cá. Quem sabe, eu acho que sim, deixa eu conhecer. Eu não sei como ele veio parar. Eu vou até perguntar a ele isso. Ele é uma pessoa ótima, sabe? Ele é um entusiasta da história da cidade. Ele também me falou algumas coisas interessantes. Ele tem uma página no Facebook sobre a história da cidade. Mas assim, para além das brincadeiras, tem alguma coisa assim, vocês já já tem alguma ligação com a Argentina? Eu me lembro que é Boca Juniors. tem um time, né? Tem time Boca Juniors aqui. Recente, teve né, uma matéria uma vez. Nacional, o pessoal torce pra Argentina aqui. Torce pra Argentina. Então, época de... Eu acho que por isso que a turma não quer se desmembrar dessa ideia, né? Porque toda a Copa do Mundo, a Rede Globo vem pra cá. Entendi. Filmar os argentinos aqui que torcem e tal. Aí quer dizer que o cara é argentino, mora aqui. Ele é argentino, mora aqui. É um entusiasta de história. O cara é gente boa, viu? Ele tem muita coisa lá. Ele também me deu algumas dicas, tal, no comecinho, quando eu fui começando, porque eu só tinha apenas um documento, que era a carta do Seu Júnior. Foi a partir dessa carta que eu comecei a ir atrás das outras coisas, então começou com ela, né? E hoje você também tem o seu canal. Eu tenho uma página na internet, que vou fazer agora um canal, vou terminar agora o canal no YouTube também, para poder postar até o nosso vídeo aqui lá também, se Deus quiser. Mas eu tenho uma página chama Um Tanto de História. Um Tanto de História eu criei para justamente falar sobre a história do nosso povo, né? De maneira geral, principalmente Buenos Aires, mas também trato de outros assuntos sobre a história do nosso povo. Eu sempre digo lá na página que aprender sobre a história do nosso povo é formar a sua identidade, né? É fundamentar a sua regionalidade. Então, quando você faz isso, você fundamenta a sua regionalidade, você forma a sua identidade, você consegue se inserir melhor no mundo, entender melhor a realidade que você está inserido, entender quem você é, sua família, seu povo. Isso é importante, sabe? E o outro amigo é Saulo Araújo, não podia deixar de falar dele, que ele é da família Araújo Pereira. Eu conheci ele através do Family Social, tá ligado? Family Social? Sei. Eu vi lá tudo que se postava da família Araújo Pereira era esse camarada. Eu digo, espera aí. Aí eu mandei uma mensagem para ele, mandei meu número de telefone. Ele entrou em contato, a gente até hoje mantém a amizade. Ele mora onde, Saulo Araújo? Saulo. Recife? Rapaz, sabe que eu não sei onde Saulo mora? Eu não sei. Ele trabalha em rádio, não, né? Não, ele é da área de TI. Certo. Aí Saulo tem um acervo sobre a família. Aí ele foi que também mandou muito documento para mim. Ele falou dessa carta de Seu Júnior, ele disse, olha, essa carta aí é incompatível com a realidade, entendeu? Pelo menos as datas, ele diz, as datas. Com relação ao início do povoamento, com relação ao prédio dos Correios, é tudo verdade. Porque a minha avó, que era a mulher de Manuel Elias, certo? Estava lá na época e presenciou esse início do povoamento, né? Então, mas as datas não batem, eu vou te mandar aqui. Aí ele mandou os batismos e tal, aí eu digo, eita. Aí eu comecei a ver que o engenho era bem mais antigo no que é. E o livro já tem nome? O livro não tem nome ainda. Vamos fazer. Eu estava dizendo a Tony Danilo. Eu estava dizendo a Danilo que a gente fazer um congresso depois sobre essas histórias. A gente faz em Recife. Que legal. Né, Billy? É uma boa. É um congresso de história de Pernambuco, né? Pernambuco falando para o mundo. Que legal. Tô dentro, né? Vamos lá. Então é isso, meu amigo. Obrigado, viu? Parabéns. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Parabéns mesmo pelo trabalho e vamos esperar o livro também, né, Danilo? E agradecer mais uma vez Canafístula. Canafístula. E Canafístula é um sombreamento, né? É um sombreiro. A gente tá meio agitado pelo sol, aquela coisa toda, e tem uma canafístula que a gente descansa. É isso, gente. Obrigado.